Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 54. Nós nos reunimos aqui hoje à noite para celebrar o jubileu de brilhante da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Celebrar os 75 anos da Jovem Senhora, a Igreja Batista de Campinas, como era chamada carinhosamente nos seus primeiros anos. Filha organizada pela primeira Igreja Batista em Goiânia, que à época os irmãos com visão missionária faziam literalmente uma viagem de Goiânia para Campinas, que ainda na ocasião era considerada uma cidade. A viagem levava cerca de 1 hora, e eu joguei no Waze o trajeto. Hoje, de carro, você consegue fazer em até 8 minutos. Veja você. Na época, 1 hora. Duas coisas marcaram o início da Segunda Igreja Batista em Goiânia, e isto me faz ter orgulho santo de cada um de vocês, e coloca o desejo no meu coração de sair daqui num paletó de madeira. Duas coisas. A visão missionária e o fundamento dessa igreja. Os artigos de fé e o pacto. Está lá na primeira ata, na ata de fundação, de organização da nossa igreja. Como eu me orgulho disso. Eu disse pela manhã que o meu objetivo é tecer algumas considerações sobre o que eu sonho e pelo que eu vou suar a camisa nos próximos anos que o Senhor me permitir viver aqui para pastoreá-los. 2 são os textos bíblicos que nós estamos estudando e ambos estão ou são do profeta Isaías. Um deles, inclusive, está cravado na fachada do templo, dentro da Bíblia aberta, que decora a frente da igreja na Avenida 24 de Outubro, aqui em Campinas. É o texto de Isaías 55, versículo 3, que na versão Almeida, século 21, lê como segue: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Este texto é a bandeira da nossa igreja. Este texto nós reservamos para o próximo domingo, Deus permitindo. Hoje, pela manhã e agora à noite, o texto é Isaías 54, de 1 a 3. Pela manhã, nós falamos da importância da igreja. E eu quero encorajar aqueles que não vieram e não ouviram, que procurem no nosso canal no YouTube ou no site da igreja e assista, por favor, assista. Se você quer entender onde o seu pastor sonha chegar com você, comece por lá. A importância da igreja. Isaías 54. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o futuro glorioso da igreja. E no próximo domingo, o convite gracioso de Deus. O futuro glorioso da igreja, Isaías 54, de 1 a 3, diz assim: Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação, não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Isaías 54 descreve o futuro glorioso da igreja. Isaías é o profeta considerado o grande evangelista do Antigo Testamento. É o profeta que mais anuncia o evangelho de Jesus. Isaías 54 descreve a grande obra de Cristo na cruz, ou seja, o fruto desta grande obra, qual seja a igreja gloriosa. Igreja esta que Deus tem em seu coração antes mesmo da fundação do mundo.
E o que sustenta o futuro glorioso da igreja é a obra de Cristo na cruz. Abra sua Bíblia, mantenha ela aí, mas olha o capítulo 52. Veja o que está dito no capítulo 52 de Isaías. Infelizmente nós não temos o hábito de estudar a Bíblia em sequência, e isso nos impede de enxergar a mente do autor. Isaías 52 narra para nós a redenção, a libertação que Deus prometeu ao seu povo, o povo chamado aqui em Isaías 52, o povo chamado de Sião, ou Jerusalém, ou meu povo. Este é o povo de Deus. Sião, Jerusalém, meu povo. É a profecia acerca deste povo e do que Deus faria por ele. E aí vem Isaías 53, que na verdade começa no 52, verso 13. Do 52, verso 13, e todo o capítulo 53, o que nós temos é o profeta falando da obra de redenção, da obra de libertação do povo. O que Deus faria para aí sim salvar Jerusalém, a Jerusalém celestial, a igreja, o povo de Deus. Porque o que nós temos aqui é em termos espirituais. Através do sacrifício do servo do Senhor, do servo sofredor que está aí descrito em Isaías 53, o Messias prometido de Israel, o Filho eterno de Deus, Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Então no capítulo 52, a promessa de libertação. No capítulo 53, a obra de Cristo, a obra da redenção. E o nosso capítulo, o 54. O texto que nós temos diante de nós é o texto em que o profeta Isaías se volta ao povo redimido, a igreja gloriosa. E Isaías vai descrever para nós o futuro da igreja, o seu futuro. O futuro, como disse hoje pela manhã, de cada igreja local, no caso da Segunda Igreja Batista em Goiânia, desde que nos mantenhamos no fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o foco no Cristo e na cruz de Cristo. Então Deus promete a libertação, capítulo 52. Deus executa a obra que traria a libertação, capítulo 53. E Deus então descreve o fruto dessa obra, a igreja gloriosa. É muito importante você ter isso em mente, porque nós vivemos um período que eu tenho julgado ser um pouco perigoso na nação brasileira, que é um nacionalismo necessário, mas que se não for tomado o devido cuidado, nós vamos tomar alguns caminhos difíceis. E para aqueles que acham, eu preciso dizer isso, porque nós vivemos num momento tão delicado, que alguns vão falar assim, poxa, o pastor é de esquerda. Não, eu nunca fui de esquerda, eu nunca votei em esquerda. Eu sempre fui de direita, sempre. Desde menino, primeiro voto, 16 anos, Afif Domingos, nunca votei no Brizola, no Lula. Então eu tenho essa ficha limpa. Mas eu preciso dizer algo importante sobre o risco que nós corremos como nação. E eu tenho visto esse nacionalismo atrelado a uma ideia de Jerusalém, a Jerusalém geopolítica, que não é a Jerusalém de que fala o profeta. Ouça o que diz um sóbrio estudioso do Antigo Testamento, o saudoso Edward J. Young, professor e comentarista da Bíblia, do Antigo Testamento, no seminário, um dos mais respeitados do mundo, o Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia. E sobre esse texto de Isaías, 52, 3 e 54, ouça o que ele diz, abre aspas. De Isaías 54 em diante, até o capítulo 57, isto é, até
o caminho para a conclusão desta segunda grande parte do livro de Isaías. O livro de Isaías é dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 ao 39 e do 40 até o final, no capítulo 66. E Edward J. Young, ele está dizendo que a partir do capítulo 54 até o 57, o povo não vai mais ser chamado de Sião, nem de Jerusalém. Os nomes da cidade que figuradamente representam a igreja, veja, a igreja, e não a Jerusalém geopolítica, a igreja, são agora removidos, e o profeta fala da glória espiritual que aguarda o povo. Ao vir a igreja, Isaías nos leva a compreender mais profundamente o valor e a eficácia do trabalho expiatório do servo sofredor de Isaías 53. O sofrimento era para a igreja, o corpo de Cristo. O sofrimento não era para si mesmo, ou mesmo para, geopoliticamente falando, Jerusalém. Isso é muito importante. Porque o que o profeta está profetizando é o futuro da igreja. É o futuro da igreja. Pois bem, com base na promessa de salvação para o povo, capítulo 52, através da obra de redenção realizada por Cristo e que foi profetizado por Isaías, capítulo 53. Isaías agora, no capítulo 54, se volta para falar do futuro glorioso do povo de Deus. Qual seja? A igreja. E aí, na sequência, como a gente vai ver no capítulo 55, semana que vem, é Deus fazendo o seu chamado gracioso para que todos venham ao Messias, venham ao Cristo, comam, bebam, comprem de graça, e assim desfrutem da comunhão com Cristo no corpo que é a igreja. Então você precisa ler os capítulos 52, 53, 54 e 55 com essa visão. Deus anuncia a libertação, Deus executa, Deus fala do futuro da igreja, que é o fruto dessa obra de Jesus, e no capítulo 55 Deus convida. Daria um musical, quem sabe Orlando e Marcos Vinícius não se juntam e não montam uma grande peça, porque o que nós temos aqui é uma belíssima obra de arte, é o Evangelho e a igreja no Antigo Testamento. E o que nós lemos sobre o futuro da igreja, porque agora eu quero fechar o zoom desta mensagem, no capítulo 54, de 1 a 3, que nós lemos no início, e o que nós temos aqui é encantador, sobre o futuro da igreja. E repito, desde que nos mantenhamos no Evangelho, é o futuro para a segunda igreja, é o futuro para a primeira igreja, é o futuro para toda e qualquer igreja que busca viver para a honra e glória de Jesus, fazendo do Evangelho de Cristo e da cruz o grande tesouro da igreja. Então eu quero olhar para esse futuro glorioso aqui, e eu quero encorajar você, membro da segunda igreja, encorajar você, exortar você, para que você e eu juntos possamos já, com mangas arregaçadas, trabalhar para os próximos 75 anos da igreja. Há 3 coisas que eu quero que você preste atenção em Isaías 54, de 1 a 3, sobre o futuro glorioso da igreja. Primeira coisa, é um futuro antecipado com alegria, versículo 1. Segundo, é um futuro alavancado pela ação, versículo 2. E terceiro, é um futuro abençoado em alcance, versículo 3. O nosso futuro, portanto, segundo a Igreja Batista em Goiânia, é um futuro de alegria, ação e de alcance. Vejamos um de cada vez. Um futuro antecipado com alegria. Leia comigo o texto, verso 1. E veja que a igreja é convidada a cantar. A igreja é convidada a cantar. E ela é convidada a cantar antecipando a alegria
do fruto que ela certamente colherá. O que o profeta está dizendo para nós no versículo 1 é que o papel da igreja é viver pela fé regozijante. A igreja vive na esperança do grande mover de Deus para nos abençoar. De que maneira? Com frutos na forma de conversão de almas. Esse é o fruto que Deus tem para a igreja. É isso que Deus quer produzir na vida de todos os crentes. Desde Abraão, quando Deus chama Abraão no Antigo Testamento, Gênesis 12, a primeira coisa que Deus diz: Abraão, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar com um propósito. Para que você abençoe as nações, para que as nações conheçam ou vivam na esperança do Messias. Desde o começo. Mas hoje são os dias em que as bênçãos que são propagadas para os cristãos, os frutos que igrejas por aí dizem que cristãos colherão, são frutos de prosperidade. São frutos de uma vida bem vivida para você desfrutar dos prazeres passageiros dessa vida. É impressionante como as pessoas são capazes de pegar as profecias bíblicas e transformá-las num secularismo desconcertante para um intérprete lúcido das Escrituras. E aqui, portanto, Isaías 54:1, o convite é, verso 1, cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária, ou seja, a mulher sem esposo, porque Israel estava no cativeiro babilônico quando Isaías está profetizando. Israel se sentia como se o seu esposo a havia abandonado. Por isso Isaías diz: os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. É um contraste. Israel olhava para a Babilônia e viam os babilônios adorando seus deuses e viam eles prosperando, crescendo. E olhavam para si, para a sua história, para a sua herança e se sentiam solitários, estéreos. Não conseguiam nem cantar. O Salmo 137 nos diz que às margens do rio da Babilônia, eles penduraram as harpas e não cantavam. Por quê? Porque se sentiam abandonados pelo esposo. Estéreos. Eles estavam dispersos no cativeiro babilônio. E Israel se sentiu e ficou desamparada. Ficou desonrado como uma mulher que não teve filhos. E naquela cultura, uma mulher não ter filhos era uma desonra. Isaías 49:21. Mas o profeta está aqui clamando, ou conclamando o povo a cantar, porque havia a promessa de que o Senhor faria esse povo frutificar de uma forma que abençoaria as nações. Isaías 49, 19 e 20. Sabe o que o Novo Testamento faz? O Novo Testamento, por sua vez, ele pega esse texto de Isaías 54, 1, e faz uma aplicação ampliada do princípio que nós temos aqui nesse texto. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 27, ele cita esse texto como evidência de que a Jerusalém celestial, a igreja, a mãe dos filhos da promessa por meio de Sara, desfrutariam de grande fecundidade. E é isso que a igreja de Jesus tem experimentado no mundo. Ela tem frutificado em lugares antes inimagináveis. O evangelho tem sido levado e vidas têm se convertido. Então o convite de Deus em Isaías 54:1 é que nós cantemos. Cantemos antecipando a alegria da colheita promovida por Deus. Sim, é verdade que sem a graça de Deus nós nos sentimos estéreis. E jamais teremos o prazer de ver um filho espiritual nascer da água e do Espírito através da nossa vida. Seja você sincero. Olhe para a sua vida e tente contar nos dedos quantos filhos espirituais você tem.
Digo, aqueles para quem você pregou, evangelizou, gastou tempo, discipulou, quantos? E Isaías está nos dizendo que se a graça de Deus não estiver sendo derramada sobre nós, nós vamos ser como mulheres estéreis. Não vamos produzir frutos. Mas o Senhor nos convida a viver antecipando a colheita, como que dizendo, ore por conversões, trabalhe por conversões, e enquanto elas não chegam, cantem, antecipem isso. Também é verdade que a igreja, assim como Israel no cativeiro babilônico, olha ao redor e se vê em desvantagem. Vê os babilônios prosperando. Vê, por exemplo, a nossa cultura, a nossa sociedade com suas vãs filosofias, com as religiões, com os modos de vida, com ideologias, com secularismo, com modernismo, com materialismo e tantos outros ismos que parecem prosperar mais do que a igreja, e a gente se sente sufocado, abandonado, solitários, como Israel estava. Mas o Senhor diz para nós o seguinte: os seus dois grandes inimigos podem se tornar dois grandes aliados. Primeiro inimigo, você se ver incapaz de produzir alguém para Cristo, sentir-se estéril. Segundo inimigo, você olhar ao redor e falar, a igreja não vai prosperar nesse ambiente cada vez mais hostil contra nós. Não é assim que a gente se sente? E aí Isaías diz, quando vocês enxergarem isso, o fato de que sem minha graça vocês não frutificarão, quando vocês olharem ao redor e se sentirem abandonados por Deus, como se a igreja não fosse prevalecer contra as portas do inferno, quando isso acontecer, cantem, antecipem com fé o que a graça pode fazer na sua vida e através de você, fazendo você produzir frutos. Então o que nós temos aqui? Nós temos no verso 1 a igreja sendo conclamada por Deus a viver antecipando o seu futuro glorioso, com alegria. A igreja é chamada a cantar, não obstante aos fatos aparentemente intransponíveis, a sensação de abandono, da distância de Deus, o estado de completa incapacidade em nós mesmos. E aqui me permitam, quando eu deixei a Igreja Batista Central em Campinas e vim pastoreá-los há 3 anos e meio atrás, eu cheguei aqui nos primeiros cultos, olhei, culto da manhã, uns gatinhos pingados. Vocês se recordam como estava a igreja? As coisas ainda precisando de alguma pintura. E eu olhei e falei, meu Deus, onde eu fui enfiar minha carroça? Mas aquela convicção de que Deus me quer aqui. Um dia eu saí daqui tão desanimado, eu falei, Deus, eu acho que o Senhor não me chamou, eu errei. Aí eu me ajoelhei lá no meu escritório em casa e falei, Deus, eu não consigo produzir. Se o Senhor não agir, eu não consigo. E desde então o que eu tenho visto é a obra da graça de Deus frutificando entre vocês. É Deus produzindo frutos, batismos acontecendo, jovens se fortalecendo, adolescentes amando a palavra, a gente pintando aqui, pintando acolá, arrumando, embelezando, ganhando piano. Eu falo, meu Deus, o Senhor começou a mexer. E eu disse a vocês hoje cedo, nosso próximo passo é derrubar essa parede do fundo, espichar esse templo, e se Deus permitir, em 2000 e não sei quanto, quando fizermos 80 anos, daqui 5 anos, faz as contas, 2024, nós vamos ter 800 membros ativos. Escreve o que eu estou falando.
E nós somos, portanto, convidados a viver cantando e celebrando isto. Senhor, nós não conseguimos, sozinho eu não dou conta, eu não consigo produzir os frutos, eu sou estéril. E aí, em vez disso te intimidar, use isso como um trampolim para a sua vida de oração. E diga, Senhor, o Senhor é quem convence, o Senhor é quem coloca fé, o Senhor é quem aumenta a fé. Senhor, haja, eis aqui os nomes das pessoas que eu gostaria de ver salvos. Usa minha vida, leve vida através de meus lábios. A estéril vai produzir frutos. E quando você se sentir assim, abandonado por Deus, porque as coisas ao redor parecem ser muito desfavoráveis para a igreja, ou para você sendo igreja onde Deus te plantou, lembre-se, os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esse texto não está falando em primeiro plano de mulher que é estéril e que vai ter filho. Esse texto, em primeiro plano, é Deus falando que crentes serão frutíferos. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado para cada um de nós, um futuro que é antecipado com alegria. Em segundo lugar, um futuro que é alavancado pela ação. Verso 2, o canto, a exultação, o grito de alegria. Note a progressão do regozijo aí no verso 1. O verso 1 traz uma progressão do regozijo. Primeiro você canta, depois você exulta, depois você grita de alegria. E tudo isso, veja, a força dessa alegria da igreja que canta é transformada em ações, em atitudes que visam a preparar a si mesma a igreja, para ela semear, para ela cultivar, para ela ceifar, para ela congregar os frutos do evangelho, da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. Meu povo, a alegria da igreja que canta tem que ser transformada em ações e atitudes. É isso que Isaías está dizendo. Ou melhor, Deus através de Isaías. Porque no verso 1, o imperativo foi cante. No verso 2, o imperativo é alargue. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Veja, como é que você pode cantar no verso 1, antecipando frutos que Deus vai trazer, como é que você pode cantar e permanecer na inércia? Quem esteve de manhã ouviu. Como a maioria não estava, perdão, os que já ouviram. Mas eu calculei, esses bancos de madeira aqui, nós temos uns maiores e uns menores. Os maiores cabem 8 em cada, os menores cabem 6. Eu fiz as contas. Cabem sentados nos bancos de madeira, sabe quantas pessoas? 326. Se você encher de cadeira, você vai pôr mais 24. 422 pessoas aqui, exprimidos. No hall de membros, nós somos 427. Ou seja, primeira pergunta que vem à minha mente, cadê os membros que não estão na igreja? E segunda, se vier todo mundo, não vai caber os visitantes. E daí vem o pastor Arildo com o jeitinho dele de português. Português é bom de negócio, é visionário. Por isso que eu fico triste quando falam mal dos portugueses no Brasil. Nossa herança é linda, para de ficar tripudiando os portugueses. Bobo é a gente, chamar eles de bobo. Ele me viu aqui falando com o Salmão, mexendo no piso que a gente está arrumando da secretaria, me chamou, pastor, o senhor está pensando igual eu. E eu falei, o que eu estou pensando? Olha como é que ele é sábio. O senhor está pensando igual eu. E eu estou pensando no piso. Aí ele me cutucou e falou assim, se a gente quebrar essa parede aqui, chegar até o fundo,
Eu falei, meu Deus, ele viu. Ele viu. Falei, pastor do céu, me ajude a espalhar isso, vamos fazer uma conspiração, vamos trazer os engenheiros, arquitetos e a conta para a igreja. Mas nós vamos expandir esse negócio. Meu povo, como é que a gente vai cantar, antecipando os frutos, e ficar aí sentadinho, de braço cruzado? Uma igreja que cabe, exprimido, 422 pessoas, sendo que nós somos no papel já 427. Nós não vamos conseguir crescer além do que nós conseguimos conter. Ponha isso na sua cabeça. Então eu quero que você ore comigo, porque a gente quer alargar o espaço da nossa tenda e aumentar o toldo da nossa habitação. Não vamos impedir, vamos alongar as cordas e firmar bem as estacas. Agora eu sei que Isaías não está, num primeiro momento, falando de expansão física. Eu sei. Está falando de expansão espiritual. Mas, primeiramente, note aqui a imagem que o Senhor usa para descrever a igreja. A igreja é descrita como uma tenda. A figura de linguagem parece nos sugerir que a igreja está apenas de passagem nesse mundo. Com efeito, a igreja ela é peregrina e não tem aqui morada permanente. Nós vivemos como nômades, viajando de um lugar ao outro até chegar ao destino final, que é a morada celestial. Mas tendo observado isso, observe o que Deus quer que nós façamos em termos de ação. Verso 2. O que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, Ele quer que a gente alargue o espaço e aumente o toldo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que a gente deve anunciar o Evangelho a todos quantos nós pudermos alcançar. Porque essa é a imagem, alargar o espaço, aumentar o toldo, é como se Deus estivesse dizendo, abra seus braços, anuncie o Evangelho, evangelize, discipule, faça missões, alcance o maior número. Haja. Alargue as fronteiras. Por isso hoje cedo eu entreguei esse cartão aqui, esse cartão que nós estamos chamando de o cartão do conquistador de almas, porque coloque uma coisa na sua cabeça, o pastor Leandro não está querendo uma igreja grande, não é isso que eu estou dizendo quando eu falo em aumentar. Eu quero que a gente alcance almas, e para a gente ter mais almas aqui, a gente precisa de um espaço um pouco maior. E aí a nossa prioridade é esse cartão, que você vai seguir os passos que a gente coloca, passos de fé, você vai colocar 3 nomes pelos quais você vai orar de joelhos todo dia, e aqui eu oriento como você deve orar por isso. E esta é a forma de nós alargarmos o espaço e aumentar o toldo. Anunciando o Evangelho, você vai orar dizendo, Senhor, dá-me alma, Senhor, eu quero Goiânia para Jesus, eu quero minha família para Jesus, eu quero meus amigos para Jesus, eu quero essa visão, eu quero herdar, eu quero colocar em prática aquilo que os membros da primeira igreja em Goiânia um dia fizeram, deixando o conforto da igreja e do lar, 1 hora de distância, viagem longa e cansativa naquele tempo. Eu quero ser assim, eu quero alcançar almas. Igreja. Outra coisa, Deus diz que a nossa ação envolve não impedir o acesso à igreja. Você leu o que o texto diz? Alargue o espaço da tenda, aumente o toldo da habitação e não o impeça. Como é que a gente impede alguém de chegar à igreja? De pelo menos 2 maneiras. Primeiro é vivendo um evangelho que escandaliza. Uma vida onde as pessoas olham para você e dizem assim, não tem coerência com o que você prega, sua postura não bate com o que você prega, desculpa, essa igreja eu não quero. A gente impede as pessoas de virem, a gente tapa o acesso quando a nossa vida desqualifica o nosso evangelho. E por isso nós precisamos sim ser uma igreja preocupada com a coerência. O que nós cremos
deve ditar a forma como nós nos comportamos. A outra maneira de você impedir o acesso é você anunciando outro evangelho. É você colocar outras coisas no lugar de Cristo e da cruz. É você, de repente, começar a prometer o que Deus não prometeu. E aí sim, você impede o acesso à igreja de Cristo. Portanto, Sibi, o nosso papel não é só o de alargar o espaço e aumentar o toldo, não é só o ir evangelizar e falar e discipular. O nosso papel é também o de não impedir o acesso. Com testemunho, com coerência, e nós vamos sim proceder com a prática de disciplina na igreja, prática dos batistas de séculos. Como diz, aliás, uma das primeiras atas desta igreja, antes desta igreja realizar o primeiro batismo, ela realizou sua primeira desligamento do hall de membros. E está lá bonitinho escrito, porque não está de acordo com o evangelho de Jesus. Ah, mas hoje em dia, quando você mexe com alguém, dá até processo. Mas nós não podemos retroceder. Porque uma igreja que não preza pela coerência entre o que o crente crê e prega com aquilo que ele vive, é uma igreja que está impedindo acesso. Nós precisamos ser uma igreja zelosa. Nós temos sim que preocupar com os nossos relacionamentos, com a forma como fazemos negócio, com as palavras, com o WhatsApp. Uma igreja que alarga seu espaço, aumenta o toldo e não impede o acesso a ela. Terceiro, uma igreja que alonga as cordas. Uma igreja que vive unida pelos laços fortes das cordas do amor. O laço que nos une é o amor a Cristo e o amor uns aos outros. Uma igreja que espicha os braços em amor para também abraçar. E há amor na disciplina. Porque nós não queremos sair excluindo, não é essa a ideia é com dor no coração dizer, infelizmente, assim não dá mais para a gente sair dizendo que você é um dos nossos. Amor faz papai corrigir filho ou não faz? Faz ou não faz? Faz o seu bichinho crescer sem uma varinha no bumbum dele. Eu não quero que você passe por esse experimento. Quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama exorta. Quem ama vai atrás do ferido e diz, vem cá, como eu te ajudo. Quem ama diz verdades em amor. Então nós temos que ser essa igreja que alonga as cordas do amor. E por último, a igreja que firma bem as estacas. Que se fundamenta na doutrina dos apóstolos, dos profetas, que estuda e conhece a doutrina bíblica. Essa doutrina à luz da tradição batista, à luz da tradição protestante reformada, que é a nossa herança. Quantos de vocês sabiam que o que faz uma igreja batista ser uma igreja batista é que ela tem 2 documentos? Eu falei isso aqui e um de vocês, dos mais antigos, virou para mim e falou assim, pastor, eu nem sabia que existia pacto. Eu falei, meu Deus, está nas costas do seu certificado de batismo. Quantos de vocês sabem que o que faz uma igreja ser igreja é que ela se fundamenta nos seus artigos de fé e no pacto das igrejas batistas? O que faz uma igreja ser igreja é o pacto que ela assume com Deus e uns com os outros. E aí, quando eu descobri essa primeira ata da igreja e vi aqui, eu sou mais batista que a maioria de vocês. Está aqui, olha aqui o documento. O missionário Macmillan dizendo no primeiro culto, discorrendo de forma amorosa e singela, diz a ata. Eu gostei tanto dessas palavras poéticas, de forma singela e amorosa, discorreu sobre cada um dos 18 artigos de fé. E também o pacto. E unanimemente a igreja adotou os documentos.
Dá vontade de chorar. Eu quero esse negócio impresso, bonito, lá no fundo ali daquela parede, para a gente nunca mais se esquecer o que nos torna igreja. A igreja é chamada a conhecer suas doutrinas, sua história e fincar suas estacas. Então nós somos chamados a alavancar o futuro com ação, proclamando o Evangelho, protegendo o Evangelho, personificando o Evangelho, perpetuando e se pautando pelo Evangelho. É isso que está dito no verso 2. Alargar as fronteiras, estender o todo, é proclamar o Evangelho. Não impedir o acesso, é proteger o Evangelho. Estender as cordas, é personificar o amor do Evangelho. E fincar as estacas, é perpetuar a doutrina evangélica. O Evangelho é o que alavanca o futuro da igreja. Agora, de forma prática, o que a gente tem que fazer? Priorizar o púlpito. Priorizar a pregação bíblica, coerente, como a gente tenta fazer aqui, meu povo. Priorizar a exposição das Escrituras, priorizar a Bíblia na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, nos nossos encontros, a palavra de Deus ensinada, focada em Jesus Cristo. Mas isso significa que eu e você também temos que nos envolver com evangelismo, com discipulado, com dízimos, com ofertas. E eu disse aos jovens, vocês vão, saem, vai no Outback, vai não sei aonde, é R$50 aqui, R$50 ali, chega a fatura do cartão, você não dizima. E aí? Quem não é fiel no pouco, nunca será no muito. Significa que você precisa se comprometer com valores do reino. E a última coisa é um futuro abençoado em alcance. Tendo apontado que o nosso futuro glorioso é antecipado com alegria, ao mesmo tempo que é alavancado pela ação, o canto alegre de antecipação dos frutos que Deus nos dará, frutos na forma de almas convertidas. Esse canto nos faz agir hoje, já, agora. Sabendo que o nosso alcance haverá de abençoar. Olha o que diz o verso 3, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. Todos os cantos, para todos os lados, a igreja não escolhe lados. A igreja não escolhe grupos étnicos, a igreja não escolhe faixa etária para alcançar. A igreja simplesmente se expande para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações. A igreja sai de suas quatro paredes. E fará com que se povoem as cidades arrasadas. A igreja chega a lugares arrasados pelo pecado, e lá restaura, e lá reconcilia o homem com Deus através de Jesus, e reconcilia uns com os outros. Nossa igreja será abençoada em alcance. Iremos para os quatro cantos, sairemos das quatro paredes, e onde chegarmos, chegaremos com o Evangelho que restaura o que foi arrasado pelo pecado. A igreja vai ser uma bênção para a sociedade, tão somente se a igreja se mantiver leal ao que o nosso comandante nos disse para fazer. E a ordem de Jesus é: vão, façam discípulos. Essa é a ordem. Façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu ensinei. Enquanto a igreja se mantiver assim, ela terá um futuro glorioso. É muito mais eu poderia dizer, mas eu não vou fazer isso, o tempo já extrapolou. Mas de forma muito prática, eu quero deixar 4 desafios aos membros da CIB, da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Um futuro
glorioso, um futuro alicerçado na vida e na obra de Cristo, um futuro que vive já antecipado com alegria, que é alavancado pelas nossas ações e que sabe que abençoa. 4 desafios. Primeiro, encontre alegria em frutificar para Deus, faça discípulos. Pega esse cartão. Se você não pegou, encontre um, procure a secretaria da igreja, siga os passos aqui, ganhe alguém para Jesus. Encontre alegria em frutificar para Jesus. Segundo, envolva-se de forma prática nas ações de expansão da igreja. Trabalhe, contribua, cresça no conhecimento e na graça de Cristo, compartilhe o Evangelho, envolva-se com a igreja, encontre uma maneira de servir, do ministério infantil à introdução aqui na igreja, junto com os diáconos, seja como for, seja o que for, queira servir, queira fazer rodízio com os voluntários do ministério infantil, que fazem tudo com tanto carinho. Ai, nossos bichinhos são tudo filho de Adão, drena as energias dos voluntários. Envolva-se. Faça como esse irmão olhou e falou assim: nossa igreja merece um piano de cauda. Reservou, foi guardando o dinheirinho dele. Ele me contou a história. Foi guardando, foi guardando, foi guardando, foi guardando, foi na loja e pum. O que você gostaria de ver na sua igreja em termos disso abençoar o outro? Contribua com isso. Olhe, veja como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, como eu posso orar, como eu posso me envolver. Envolva-se de forma prática na expansão da igreja. Nosso canal no YouTube, meu povo, estamos chegando a 114 mil inscritos. Eu li o testemunho da pessoa, daquela mulher espírita, que ouvindo um dos sermões, ouvindo o site, converteu-se, abandonou o espiritismo, dia 8 agora de junho, foi batizada numa igreja batista em Salvador, já comprou passagens, virá aqui em setembro, para dizer para vocês a bênção que o nosso canal é na vida dela. Veja, nós estamos alcançando, com coisinha, um celular aqui, ó. É um celularzinho. Como eu queria que Deus pusesse no seu coração, falasse assim: agora eu vou dar uma câmera boa para a igreja. É sério. Eu quero dar um telão de LED para a igreja, eu quero abençoar essa igreja, eu quero que essa igreja alcance. Ô meu povo, isso não é evangelho da prosperidade, não. Isso é amor com a sua casa chamada igreja. A gente tem receio de dizer: não pastor, não fala não, está parecendo aquelas igrejas que se dão. Perdão. É verdade. Por onde está indo seu dinheiro? Envolva-se, envolva com a vida, envolva com o seu dinheiro, envolva com suas orações, ame a sua igreja, queira estar aqui, queira ajudar. Já passou a hora dos homens se juntar a mim aqui com o Salmão e falar assim: eu vou fazer o Ademir fazer isso, vai marcar um churrasco, aquela caranha assada que só você sabe fazer, e nós vamos vir aqui num sábado e vamos pintar aquele prédio do ministro onde fica o escritório dele, os homens tudo pintando isso aqui. Eu ensino vocês, eu sei pegar no rolo. Cadê os homens de oração, 6:30 da manhã, meu povo? Eu quero ver isso, não por mim, não para mim, para a nossa igreja, para pulsar, para nós não nos contermos aqui, e Goiânia saber que há uma igreja que ama Jesus, ama o Evangelho, e que está fazendo um rebuliço para a glória de Deus, uma igreja que estende o todo, uma igreja que alarga a sua fronteira, uma igreja que abraça com os laços do amor, uma igreja que finca suas estacas, uma igreja de homens e mulheres que servem. Encontre maneiras de abençoar as pessoas. Use o seu cartão. Feche os seus olhos. Ore. E peça a Deus agora 2 coisas. Primeira, Deus, coloca no meu coração nomes de pessoas pelas quais eu devo orar, a fim de conquistar para Jesus.
Use esse cartão. Segunda coisa, Deus, eu quero participar do futuro glorioso da igreja. E eu gostaria, de coração, eu gostaria de dar a alegria para o pastor Arildo, nos nossos 80 anos, cerrando a faixa desse templo ampliado. Eu gostaria de tirar o retrato dele cortando essa faixa. E eu preciso ver você nisso. Deus, me ajude a mensalmente começar a poupar. Eu quero participar, eu quero agir, eu quero fazer. Eu quero ganhar almas, eu quero me envolver com a igreja, eu quero ajudar, eu quero ser um servo que soma. Ó Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode operar esse milagre. Eu fiz o que eu dava conta. Talvez até pisei no calo sem querer. Não deixe que minhas palavras mal usadas sirvam de tropeço. Eu peço que o Senhor faça assim um mover entre nós. Uma igreja que vislumbra o seu futuro glorioso com alegria. E que esse canto impulsione essa igreja à ação, antecipando, sabendo que o alcance é inimaginável. Ó Deus, dá-nos essa consciência. Quantas pessoas buscando um sentido, um propósito, que hoje à noite o Senhor possa ter revelado a essa pessoa, Cristo, a igreja de Jesus, o evangelho da glória e da graça de Deus, pregado, personalizado, protegido e proclamado na igreja e através da igreja. Ó Deus, dá-nos esse futuro glorioso. Dá-nos esse futuro glorioso. Dá-nos esse futuro glorioso para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus.